219 mil reais pelo carro premium mais barato do Brasil, mais forte e rápido e também 100% elétrico. Pois é, hoje eu tô de frente pro Volvo EX30 e nada mais, nada menos que em Barcelona, na Espanha. E hoje eu queria falar de um carro que custa menos que qualquer Audi, Mercedes, BMW ou mesmo Volvo que você vai encontrar e anda mais que todos sendo elétrico. Pois é, lembra daquela época que elétricos custavam mais do que carros a combustão? Essa é a prova de que isso mudou. E esse é o carro que a Volvo aposta hoje como seu carro-chefe para todos os mercados mundiais, ao mesmo tempo que o carro que vai fazer ela dobrar em vendas no Brasil. E até como curiosidade, hoje a operação Volvo do Brasil não é mais uma operação que depende de outra, e sim uma operação que manda em várias outras. E esse aqui é o carro que deve mudar bem a regra do jogo. Hoje eu tive a oportunidade de dirigir ele e logo logo você vai ver o take meu aqui andando com esse carro em estradas sinuosas, fazendo tão famoso 0 a 100 e alguns pontos de dirigibilidade que eu já te mostro no teste. Mas antes eu queria fazer um pouco da apresentação desse carro, que aqui com calma deu pra gente notar pontos pra lá de consideráveis, ao mesmo tempo que criticar alguns e por aí vai. Bom, de início, quando a gente olha o design, a gente tem claramente um carro que é inspirado no Volvo EX90, que é o seu melhor elétrico hoje por parte da Volvo, só que aqui em tamanho reduzido, só que muito inspirado, principalmente nesse farol, com esse estilo de LED, bem parecido com o EX90. Essa aqui é a entrada de ar que vai ali direto para o pneu, quase um aplique aerodinâmico. A grade fechada, porque aqui é um carro que nasceu como elétrico e diferente do XC40, a grade é fechada porque ele nunca vai ter a refrigeração para o motor a combustão. Esse carro nasceu assim. E vários detalhes, como esse aqui do para-choque, detalhes em preto. E o detector ali de colisão com os radares na parte dianteira. De lateral, um carro que tem um corte bem bonito, na minha opinião, mas também ao mesmo tempo bem geométrico de certa forma. E por que eu falo isso? Porque se você fizer uma boa análise, você vai ver que esse é o formato que o capô faz aqui, conectando na lateral do carro. E aí a porta, ela tem como se fosse um quadrado aqui no meio, que fica bacana. Quadrado não, retângulo, né? Que fica bacana, mas é diferente. E aí, esse desenho, ele preenche aqui na saia dele, que completa com a bateria aqui na parte de baixo e faz um detalhe com essa linha de cintura mais alta que faz com que o carro mesmo pequeno cresça. E a gente tem que é quase que o que? Uma caixa de rodas aqui, um detalhe na parte de cima bem interessante, que também está na porta não, né? No paralama dianteiro. Esse é um pouco do que eu vejo de design. E aí, aqui na traseira, bem bonito, com essa lanterna que tem uma baita inspiração no seu irmão mais velho, que desce aqui e forma novamente o que parece ser aquele retângulo que a gente tinha na lateral. E esse é o visual do que é um carro compacto, pequeno, obviamente sem saída de escapamento, porque esse carro ele é elétrico. E aí, complementado por rodas, que agora é uma questão um pouco mais complexa, porque as rodas mudam conforme a versão desse carro. No Brasil ele tem 4. É aqui eu queria até trocar uma ideia com vocês desde já que essa roda aqui é idêntica à que a gente vai ter na versão de 264 mil reais. Eu não vou dizer que essa versão é idêntica, porque ela tem algumas diferenças justamente por ser aqui um carro por produto europeu, mas ó, aro 19, e as versões de entrada de 219 e 239 tem rodas aro 18. Bem bonito, estiloso, porta de recarga aqui do lado esquerdo. A gente tem nesse carro aqui um detalhe pra lá de relevante, que eu quero trocar uma boa ideia com vocês. Uma ideia mais calma, até uma ideia mais séria, que é o seguinte: porta de recarga padrão europeu. Esse carro começa em 219 mil reais, isso vocês já sabem. Só que esse carro tem uma diferença, na minha opinião, muito importante, porque a versão de 219 mil reais tem uma bateria de 51 kWh de capacidade do tipo LFP, que é lítio ferro fosfato. LFP, esse é o formato. Qual que é o detalhe? Essa é uma bateria mais barata de ser produzida, por isso que essa é a versão de entrada, ao mesmo tempo que o carro vai ter uma autonomia de até 340 km pelo ciclo WLTP. O que não é em metro deve perder aí o que? Uns 80 km, vai para seus 250, 70. Essa vai ser a versão, começando em 219, com
o menor alcance, vai ser a versão que vai rodar menos com uma carga, e por isso é mais barata. Eu queria trazer um ponto de atenção nessa versão, porque na minha opinião, no Brasil que é grande, de viagens, ela pode complicar a sua realidade. E eu diria que tudo começa então, e aí falando de recarga, na versão de R$239 mil, que além de até carregar mais rápido em carregadores rápidos de estrada, vai ser a versão que aí a bateria muda, ela vai ser as baterias de NCM, né, que é níquel, cobalto e manganês, que são as baterias mais caras que a gente tem no mercado e também seguras, tá, pessoal? Eu sei das polêmicas envolvendo baterias, mas são baterias seguras, estão na grande maioria dos elétricos que a gente conhece, só que aí a bateria passa de 51 kWh para 69, e lembra os 340 km de autonomia que eu falei? Eles vão para 470, ou seja, ganha muito. E aí se você pensar que o Inmetro tire 100 km, ainda você vai ter 370. Esse carro com o percentual de bateria que está agora de 80%, está marcando até seus 380 km de carga. Então qual que é o ponto que eu queria destacar? Na versão de entrada desse carro, você vai ter uma bateria menor, menos equipamentos e um alcance menor. Eu acho que para o nosso mercado você deveria começar olhando pela de 239, o que não quer dizer que a de 219 é ruim, mas tem menos bateria. Mas vale a gente lembrar também, sempre com o mesmo motor, mesma potência. Esse carro aqui na Europa tem versão que tem 2 motores elétricos. No Brasil só vai com um motor que fica aqui, ó, no eixo traseiro instalado. É um motor compacto, vai ficar lá na parte interna. E ele fica aqui justamente porque para autonomia e eficiência é melhor que a tração seja aqui do que seja aqui. Aqui na dianteira, alguns Volvo XC40, os primeiros, vieram na versão P6 com tração dianteira, tração só nas rodas da frente. E isso faz com que o carro tenha uma autonomia pior e ainda possa distracionar em alguns pontos. Na traseira não, na traseira tudo melhora. E aquela tração, lembra de Opala, Chevette, a maioria dos BMWs a longo prazo? É aquela tração também mais divertida e que aí te traz um aviso, né? Se você acha que carros elétricos não são divertidos, agora uma tração traseira começando no Volvo de entrada chama atenção, né? Isso acontece pelo seguinte, como o motor elétrico é menor e a bateria fica no meio do carro, não tem por que eu colocar ele lá na frente se custa a mesma coisa colocar ele aqui atrás. Nos carros a combustão, como o motor a combustão ficava lá na frente, era mais barato botar a tração na frente. Então, aqui nos elétricos ela vem para traseira nesse modelo de entrada. No Brasil só temos essa versão com 272 cavalos e 34 kg de torque. Isso indiferente do tamanho da bateria. Bora dar uma olhada aqui dentro? Vem comigo. Abre a porta. E aqui eu já quero começar te contando por que esse carro ele é o premium mais barato que qualquer Audi, Mercedes, BMW, e também qual foi a estratégia da Volvo. Começando por uma porta em que... Como eu abro o vidro? Me conta. Como é que faz? Não tá aqui o botão de abrir o vidro. E o alto-falante? Cadê a caixa de som? Também não tá aqui. E agora olha o material. Aqui material reciclável. Dá pra gente ver aqui um material diferenciado. Aqui em cima tem quem até... Nossa, tá difícil, hein? Tem quem diga que esse aqui é o mesmo acabamento que algumas cozinhas antigas e a gente só tem a maçaneta. Então o que a gente tem aqui? Além de uma porta bem mais barata de ser produzida, uma porta reciclável, como a Volvo mesmo diz, e com bem menos botões. E cadê aqui o velocímetro? Não tem. Sabe a Tesla, que colocou tudo aqui no meio? A Volvo fez igual. Pois é, pessoal, a Volvo fez igual a Tesla. Por quê? Porque o consumidor da Tesla gostou, a Tesla mostrou que conseguia vender carros com a sua estratégia, a Volvo falou. Ó, a Volvo falou, deu certo? Então tá bom, então vamos fazer igual. Aí ela fez. Aqui o teto de vidro sem persiana que ninguém fazia antes, a Tesla fez, o pessoal gostou. A Volvo fez também. Só que ela colocou bancos que aí sim, eu achei bem legais, claros também, como a Tesla fez. Mas aqui com a bandeirinha da Suécia, um acabamento bacana. Aqui o interior, bora entrar, né, pessoal? O interior bem agradável, bem legal de se estar. O pessoal questiona bastante que aqui na frente, ó, e agora vamos mostrar em detalhes. Aqui na frente a gente não tem o tão conhecido velocímetro, então você tem que olhar para o centro. Aqui você não tem muitos botões que ficariam aqui, botões de ar-condicionado, botões de configuração do veículo, que ficam todos na tela. E mesmo os botões dos vidros das portas foram aqui para frente o dianteiro e para trás
aqui os botões traseiros. E o alto-falante, ó, virou um soundbar, todo aqui na frente, que segundo a Volvo cria uma acústica quase idêntica a um sistema tradicional. Particularmente falando, eu acho que cria uma baita acústica, o som é bom, mas não é igual. Igual eu não acho que é, tá, pessoal? Mas ficou bom. Essa é a receita que ela adotou. E como que funciona tudo aqui? Aqui tem radares para ver se eu tô acordado, se eu não tô dormindo, se eu tô segurando no volante quando o sistema tá acionado. Aqui do lado esquerdo manda o piloto automático. Então, tudo que eu envolver controlar a velocidade, distância e tal é aqui. E aqui do lado direito, tudo que envolver a mídia funciona aqui. Desse lado, a seta padrão, junto do limpador de para-brisa que foi centralizado. E aqui o D, o neutro e a ré. E aqui eu falei que ela copiou a Tesla. Quando você tá no D e puxa para baixo, ele entra no sistema semi-autônomo igual a Tesla. Já na tela, a gente tem algo que eu gosto muito. O sistema do Google aqui, ou seja, ao invés de a gente ter um GPS nativo menos prático, tudo do Google, ao mesmo tempo que configurações do veículo todas aqui. E até o botão para ajustar os retrovisores veio parar aqui, junto até da abertura do porta-luvas. Pois é, veio para cá a abertura do porta-mala. E aqui é muito parecido com o Tesla, na minha opinião, em que você tem os aplicativos, você tem Spotify, SoundCloud, Tuning Radio, você baixa os aplicativos que você quer e você tem inclusive o Google, que é nativo do carro, mostrando que se eu for até esse lugar aqui, que é o hotel que eu estou, eu vou sair do meu 74% de bateria e vou chegar com 67%, dando muito mais segurança. E aí todas as informações vieram para cá, com exceção de algumas, como o alerta aqui em cima, o SOS, aqui a iluminação e aqui os ajustes de janela. Inclusive para você controlar as traseiras, você clica e aperta, igual o Volkswagen aí de fora. E uma filosofia, ó, toda modular de interior, ao mesmo tempo que, ó, aqui espaços por todos os cantos, igual o Tesla, o carregador por indução. E a gente tem todo esse formato de interior. Os bancos muito bons, como diríamos, diga-se de passagem, muito confortáveis. Pena, e aí já vou falar das versões, mas pena só elétrico na versão mais completa, tá? E aqui atrás, esse é um pouco do interior, vou entrar ali. Eu lembro da outra vez que eu mostrei esse carro aqui, não é tão espaçoso ali atrás, mas é legal, tá, galera? Legal, vou mostrar aqui. Entra aqui, acabamento todo clarinho, bonitinho. Boa altura do teto, porque não é um coupé como muitos outros. Então a gente fica bem alocado, tá? O espaço, aqui o banco eu conseguiria dirigir um pouco mais pra frente, mas não é muito grande. Ó, o Lucas Torres ali, não é muito grande. Aqui os ajustes de vidros e esse é o que a gente tem na traseira do Volvo EX30. Por fim, o porta-malas, que vamos pedir ajudas aos universitários. Quantos litros tem, Lucas? 400. Tem 400 litros de capacidade, longe de ser incrível, mas adequado. A Volvo fez um carro que aproveita bem o espaço em que ele está. Abertura elétrica e aqui o pênalti, tá, pessoal? Somente a partir da versão de R$264 mil. E é nesse ponto que eu quero tocar com vocês logo sobre qual é a melhor. E fechamento elétrico. Lá na frente eu comentei pra vocês, o motor saiu de lá junto da tração no eixo dianteiro, veio tudo pra cá. E aí quando eu abro o capô, puxa duas vezes, como as BMWs que a gente conhece, né, pessoal? Ó, levanta aqui. O motor não está aqui, mas a Volvo faz algo que eu gosto. A gente tem um trunk, que é um local para a gente guardar as coisas. E por que eu gosto? Porque muitas marcas não estão colocando esse local. Até no BYD Dolphin, eu vi o pessoal... não fechou direito. Eu vi o pessoal comprando alguns suportes em que você coloca ao redor ali do... não é do motor elétrico, né? Mas da parte elétrica, para você conseguir ter mais espaço. Exatamente, você cria um porta-malas no Dolphin, uma coisa curiosa, né? E eu acho legal a Volvo estar colocando isso aqui, porque você ganha espaço e fica bem interessante na minha opinião. Bom, vamos dar uma volta no carro e aí eu já trago as conclusões. E principalmente eu falei que tem 4 versões. Eu trago um pouco do que eu penso sobre a melhor opção. Vocês já sabem qual eu não compraria, mas aí eu converso um pouquinho sobre as outras com vocês. Bora dar uma volta? Bora andar? Dirigindo o EX30, o Volvo que deu o que falar, porque a partir de R$219 mil chamou a atenção de muita gente e é a nova porta de entrada elétrica do segmento Premium e também dos Volvo. Estou aqui então de frente para o que é esse carro tão falado com o tão conhecido Lucas Torres do carro-chefe.
amigo meu aqui na viagem, fizemos muita coisa bacana juntos, e agora eu quero mostrar um pouquinho de como é que tá sendo essa experiência com o carro, já dizendo que aqui eu estou com a versão de um motor, que é a que chega primeiro ao Brasil. A gente não sabe se a mais forte vem, porém, mas já é um carro de 272 cavalos, 5.7 segundos de 0 a 100 na versão de entrada e 5.3 na que tem bateria maior, os carros a partir de R$239 mil, e que na minha visão é um produto bem interessante. Bom, falando de desempenho, uma das coisas que eu até já troquei uma boa ideia aqui com o Lucas, principalmente no vídeo que ele fez para o canal dele e que eu quero reforçar aqui, é o desempenho desse carro. A gente pensou, poxa, eu particularmente pensei, né, o carro um pouco mais potente que os Volvo XC40 de um motor, que tinham 231 cavalos, deve andar parecido. Mas a verdade é que não, esse carro aqui anda muito mais. O torque instantâneo, a resposta é bem mais forte. Eu já mostro para vocês ali um pouco num trecho de mais estrada. Mas eu queria destacar também alguns pontos de direção. Como vocês estão vendo, velocímetro não existe, né? A gente não tem aqui o famoso cluster, e é uma coisa que a Volvo, na minha opinião, copiou da Tesla, que não usa nem no Model 3 nem no Model Y esses clusters, e isso porque fica tudo centralizado na tela e por consequência é algo que o consumidor ele aderiu aos carros da Tesla, comprou e por consequência a Volvo trouxe. O Lucão odeia, né, Lucas? Odeio muito, inclusive. Odeio muito. E o que ele quer dizer aqui? Porque fica mais complexo. Para ver a velocidade você olha aqui, para você fazer alguns ajustes fica tudo centralizado, e não é algo que melhora a nossa experiência em muitos pontos, mas sim torna a coisa clean para mais complexo. Mas particularmente falando por mim, eu até gosto. Eu acho legal assim o carro um pouco mais minimalista, com um pouco menos de informações, mas sim você tem que acostumar com algumas coisas, acostumar com alguns comandos, acostumar com algumas coisas da forma de usar. Destaques aqui é que eu tenho notado que, como nesse carro a gente só tem um motor que fica lá no eixo traseiro, o carro fica com uma frente, na minha sensação, leve. Isso o Lucas também achou que fica um pouco mais leve. Por quê? Porque a gente deixa de ter peso ali na dianteira em muitos pontos. A gente teria muito mais se tivesse um motor a combustão, se tivesse uma tração dianteira, mas a gente não tem. A gente tem tudo centralizado na traseira, o que faz com que, ó, a direção dele é bem levinha. E aproveita aqui uma retomada. Vocês vejam que de 40 km por hora até 80 é bem rapidinho. Eu vou dar uma reduzida aqui pro pessoal. 30 por hora foi, ó. 80. Bem rápido, porque, como eu falei, o desempenho ele é bem instantâneo. Mas sim, a gente tem uma frente mais leve. A Volvo contou um pouco pra gente de como funciona, e rodando deu pra entender. Aqui ao lado esquerdo ficam todos os comandos do piloto que dirige por conta própria. O piloto é semi-autônomo, porque a Volvo não tem um sistema que ela chama de autônomo, e como a Tesla também não tem, mas esse aqui ainda é mais fraco que os Tesla. Enquanto do lado direito é botão de volume para você trocar aqui informações do rádio, por aí vai. E igual, idêntico com o Tesla, a Volvo colocou o sistema semi-autônomo para ligar aqui, ó. Clica para baixo, puxa, igualzinho o Tesla, quem pesquisar aí vai ver. E a partir disso o carro está semi-autônomo, com uma pista também igualzinha do Tesla mostrando aqui. E o carro toca a vida toda, pedindo, claro, para eu botar as mãos no volante. E aí ele vai conforme a velocidade, eu ajusto ela aqui, ajustes de direção ficam nesse campo aqui. E o carro vai. Uma pegada de direção mais semi-autônoma, um carro mais leve de andar. E a proposta dele é justamente essa. Não é você ter uma condução esportiva nem nada, mas é sim você ter um carro que vai ser agradável, vai atender aí a limite de velocidade. Limite de velocidade não, mas algo que o público pesquisa. E bom, a gente tem uma percepção nesse sentido. Vou pegar um pouco de trecho de estrada agora e eu quero mostrar para vocês um pouco do que eu quero dizer com direção mais leve. É um carro tração traseira, então a gente nota que, ó, ele tem vários controles e o peso, ó, a gente vê que o peso maior está concentrado atrás. Na minha opinião, aponta bem, é um carro bem direto na resposta ao volante. A gente nota essa leveza que não deve ter na versões de 2 motores. E agora um destaque para o desempenho, 50 km por hora, vou acelerar tudo. Ou não, né? Vamos fazer um 0 a 100, Lucão? Aqui ficou bom, né? Ficou bom. Vamos fazer um 0 a 100. Detalhes que aqui a Volvo, por mais seja elétrico, o desempenho não tem launch control, nada. Então a gente para, tudo na tela. Então se eu quiser ligar o pisca é aqui também. Vou acelerar
3, 2, 1, foi. 0, 10, 100 km por hora. O Lucão passou ali no sistema dele de aparelho por GPS, né? Deu 5.4 segundos 0 a 100. O de 5.40, 4 alto, né? E o divulgado pela Volvo é 5.3 segundos, enquanto na versão de entrada são 5.7. Entre outros pontos, a minha sensação com o carro é bem agradável de andar, tá, pessoal? Nota 10, assim, de dirigibilidade. Achei que ficou bom. O tamanho do carro ficou bom. O carro ficou compacto. Claro, essa questão de estar tudo centralizado aqui é uma nova experiência. Você tem que reaprender vários pontos do carro. A gente tem um teto em vidro aqui que muita gente questiona não ter persiana, mas eu vou dizer que, na minha visão, um carro que vai dar trabalho no mercado, vai fazer com que a concorrência olhe muito com detalhe para o que esse carro aqui representa em proposta. E bom, traz aí, felizmente, mais elétricos mais próximos da nossa realidade. Como eu comentei já no vídeo, são 4 versões para esse carro, sendo a mais completa que vai ter o teto de vidro, que vai ter a roda mais bonita, que vai ter também o som Harman Kardon, mas na versão 1 degrau abaixo, que é a versão de R$264 mil, você já continua com o Harman Kardon, mas sem o teto de vidro. A roda ela é um pouco menor naquela versão. E aí nas outras duas são as versões de entrada, só que com um ponto aqui a ser ressaltado. Na mais de entrada, que é de 219 mil, que é a que chama atenção, a bateria desse carro é menor. São 53 kWh, o que faz com que a gente tenha uma autonomia WLTP de até 370 km, enquanto esse aqui é de até 470. Na minha opinião, a versão certa começa na de 239, que é igual em equipamentos a 219, só que com uma bateria já maior, que vai te dar mais tranquilidade, porque a gente sabe que o Brasil é grande, a infraestrutura de recarga está crescendo, e bom, eu acho que são pontos bem interessantes a gente se considerar. E é isso. Falando um pouco de autonomia, o que eu tenho notado aqui é que agora com 81% de carga ele marca 380 km, o que na minha visão é um número legal para o carro, porque se você parar para avaliar outros modelos com esse percentual já estariam em 300, 310 km, então consigo imaginar que é um carro que vai ficar bacana. Claro, tem que fazer alguns testes mais longos, algumas viagens, mas eu diria assim, aqui a gente tem a melhor expressão do que é um Tesla da Volvo. O que eu quero dizer? Bem clean de acabamento, reduziram aqui em muitos materiais, também são materiais recicláveis, o que combina com a proposta do carro, mas claro, aqui a gente abriu mão do cluster, tudo fica na tela. Acostuma, nem tudo é tão simples, mas acostuma, e algumas coisas são legais, né? A gente tem todo o mapa aqui que fica bem nítido, aquele GPS do Google que mostra com quantos % de bateria eu vou chegar no meu destino. E aí, se você quiser configurações de ar-condicionado, ó, já dá uma poluidinha aqui pra você fazer andando, mas fica tudo aqui. Aqui os aplicativos do carro, que você pode fazer download, que eu acho bem legal. Uma pegada também bem Tesla de você controlar o carro por isso. Inclusive, ó, olha a chave, para ligar eu aproximo aqui na parte de baixo. E é isso. Interior bem modular, até os botões do vidro vieram parar pra cá. E ele sabe que eu tô olhando pra baixo, então ele já tá me avisando. E aqui embaixo a gente tem USBs e por aí vai. Bom, logo volto pra conclusão do carro. Essa é um pouco das percepções dirigindo. Deixa eu dar mais uma aceleradinha aqui pra vocês verem. 70 km por hora, tudo. Ó que bacana, já estaria 80, 90, 100, 110. Bem ágil, tá? Então é isso aí, pessoal. Já venho para as conclusões a respeito de andar de Volvo EX30. E aí, o que vocês me dizem? Gostaram do carro? Acho que deu para ver aí que é ágil, anda bem, completinho, e eu vou dizer para vocês, tá? Acho que é uma baita compra, não só como elétrico, mas como carro premium. Acho que é um carro que já vem com uma autonomia legal, já vem com bom gerenciamento de energia, vem com um desempenho interessante. E tração traseira, o comportamento é diferente, mas é mais agradável, é mais leve. Com os sistemas de controle de tração, dá bem conta do recado, tá, pessoal? Minha opinião aqui agora, que eu queria conversar com vocês, principalmente dentro desse carro, e mostrando aqui um pouquinho desse estilo tão legal, com luz ambiente, é sobre as versões. E esse aqui é um dos equipamentos que não vem em todas elas. Por quê? Porque a Volvo fracionou esse carro em 4 versões, sendo a primeira e a segunda iguais em equipamentos, mas diferentes em bateria. A de entrada tem 51 kWh bateria de LFP, a
número 2 tem bateria de 69 kWh, daí bateria NCM. E muda a capacidade, muda a autonomia de 340 para 470 WLTP. E WLTP porque o Inmetro ainda não saiu, mas pode botar aí 80, 100 km a menos. E eu começaria essa conversa na segunda versão porque bateria maior, mais autonomia, pelo tamanho do Brasil, pela demanda do público, eu acho melhor como opção. E aí a gente entra nas três versões a partir que é de R$239 mil, 264 e 279, pelo menos até o momento do vídeo, porque vai que o imposto de elétrico aumenta. E que na versão de entrada eu destaco que ela perde pontos importantes, como esse sistema aqui que eu coloco para baixo quando eu estou andando, ele dirige quase como um Tesla, mas lendo as faixas, não está disponível e é famoso na Volvo. Porta-malas elétrico não está disponível. Bancos elétricos só estão disponíveis na versão mais top. Esse teto aqui só está na mais top. Então eu digo o seguinte, da de 239 para de 264 muda coisas bem importantes. Especificamente dizendo, a de 264 vai ter o som Harman Kardon, vai ter porta-malas elétrico, vai ter o sistema que dirige por conta própria, vai ter roda aro 19, vai ter a bateria maior. E aí, da de 264 para de 279, tem teto em vidro, tem rodas aro 20 bem bonitas. E aí sim, o banco elétrico só aparece na mais top. Por incrível que pareça, o banco elétrico só aparece na mais top. E aí, qual que é o ponto? Temos 4 versões em que na primeira eu acho a bateria um pouco pequena. Nas outras 3, acho que os carros estão equilibrados, mas na de entrada não ter o sistema que dirige por conta própria, acho ruim. E também não ter o som Harman Kardon, acho que piora a experiência do carro. E aí, só nas últimas 2 eu diria que a gente tem itens mais bacanas. Só que aí você vai ver, se você quer o teto solar, se você quer o banco elétrico, você vai ter que comprar um carro de 264 sem banco elétrico. Então esses são alguns percalços das versões, mas o X30 como Premium ficou demais de acertado. Até se vocês querem de curiosidade, a versão que mais vendeu até agora foi a mais top, por incrível que pareça. E bom, se fosse para escolher, acho que ou eu pegaria a mais top, porque tem tudo, ou a de 239, que aí vai perder equipamentos, mas vai ser o de 239, vai acabar desvalorizando menos, porque aí você vai ter no mercado de seminovos um Volvo mais barato. E motor é igual, bateria é igual, tecnologia pelo menos é parecida, essa tela é igual para todo mundo. E bom, você vai ser muito feliz com o carro. E aí, qual você compraria, já comprou e o que você me diz dele? Comenta aqui embaixo.